lá, pessoal. Agora as questões 9 e 10 eu vou gravar junto, tá? Porque é basicamente o mesmo assunto, basicamente o mesmo tema, então dá pra gente fazer num vídeo só. Então vamos lá. Na questão 9 você tem um triângulo ABC e você tem uma transformação geométrica desse triângulo, gerando um outro triângulo DEF. Lembrando que os valores são diferentes da prova, tá? Então cuidado. Eu quero saber qual foi a transformação que aconteceu, qual foi a transformação geométrica, tá? Bom, o que a gente percebe? O triângulo ele tem exatamente o mesmo tamanho, o tamanho não foi alterado. Então eu não multipliquei esse triângulo por nenhum número real, tá? A gente só percebe que esse triângulo ele teve um deslocamento horizontal e um deslocamento vertical. Então, ele teve um deslocamento tanto no eixo real quanto no eixo imaginário. Mas como eu vou saber de quanto foi esse deslocamento? Então, vamos lá. É só a gente pegar as coordenadas do ponto. Ó. Vamos ver o ponto A. O ponto A, ele seria 1 no real, não é isso? 2 no imaginário. Então, lembrando que esse aqui é o eixo real e esse aqui é o eixo imaginário. O ponto A, ele se deslocou para o ponto D. Qual é a coordenada do ponto D? Bom, o ponto D está 5 no real e no imaginário 8. Então, vamos entender. Qual foi o deslocamento do eixo real? De 1 para 5, ele teve um deslocamento de 4 positivo. Ok? E de 2 para 8, ele teve um deslocamento de 6 positivo. Então, eu posso dizer que ele teve um deslocamento aí ou seja, uma soma de 4 mais 6i. Isso aconteceu com todos os pontos? Sim, né? Se a gente for notar aqui, olha, o ponto B, ele não se deslocou para o ponto E, o ponto B não estava no 3 e o ponto E não está no 7, ó. Do 3 para o 7 também é um deslocamento de 4. E no eixo imaginário? O eixo imaginário, o B estava no 2 e o E está no 8. Então, do 2 para o 8, eu também tive um deslocamento de 6 no eixo imaginário. Ponto C, 2 e ponto F, 6. De 2 para 6, um deslocamento de 4 no eixo real. 4 e 10. De 4 para 10, um deslocamento de 6 no eixo imaginário. Ok? Então, a gente percebe que foi somado 4 mais 6i. Essa foi a transformação geométrica. Na questão 10 é basicamente a mesma coisa, só que a gente não está falando de um polígono, né? A gente está falando de um segmento de reta, uma outra figura geométrica. A questão 10, deixa eu só mudar minha questãozinha aqui, também pergunta a mesma coisa. Em relação a essas representações, podemos afirmar que cada ponto do segmento foi somado, foi multiplicado. O que aconteceu? No caso desse segmento, a gente percebe, a gente vai fazer aqui, ó, do AB para o A', B'. Aí na prova é do ZW para o Z1W1, tá? Então é um deslocamento diferente, então presta atenção. No meu caso aqui, eu estou fazendo do AB, que é esse daqui, para o A', B'. Então o que a gente percebe? O que aconteceu aqui, ó? Esse segmento de reta, ele teve apenas um deslocamento vertical, olha, ele não teve um deslocamento horizontal. Se ele teve só um deslocamento vertical, ele só teve deslocamento no eixo imaginário. Aqui no meu caso, esse deslocamento foi para baixo, tá? Então, quanto que deslocou? Eu percebo aqui, ó, do A para o A', teve um deslocamento de menos 3 no eixo imaginário, lembra que é no eixo imaginário, então é menos 3i. Ok? E do B para o B', também teve um deslocamento ó, de 6 para 3, porque aqui corresponde ao 6 e aqui está correspondendo ao 3, né? De 6 para 3 também teve um deslocamento de menos 3i, tudo bem? Então, nesse caso, foi somado o número imaginário, somado o número imaginário, menos 3i, imaginário, menos 3i, ok?
E daí você vai ver aí no seu caso o que aconteceu, tá? Perceba que no caso da AP, o deslocamento não está acontecendo para baixo, ele está acontecendo para cima, tá? Então vai ser um valor positivo aí.